Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, estamos na última lição do nosso primeiro trimestre de 2019, já foi embora 3 meses. Hoje a lição número 13, onde estaremos falando sobre como vencer a desesperança. E você, meu irmão, minha irmã, meu amigo aí que não se inscreveu no nosso canal, aproveite, inscreva-se já e receba a notificação do lançamento das novas aulas assim que for no ar. Amém? Bom, nós vamos falar então sobre como vencer a desesperança. Nosso texto áudio está no Salmos 42, versículo 11. Aliás, para quem está assistindo a primeira vez, meu nome é Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos aulas de bacharel em teologia e também curso médio em teologia. Amém? Bom, Salmo 42, 11 diz: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. A verdade aplicada diz: a esperança em Deus como âncora da alma é fundamental no enfrentamento do desespero. Nós temos 3 objetivos: ensinar o que é desesperança, revelar tudo acerca de um hóspede perigoso e mostrar como tratar a desesperança. Nosso texto de referência tem Romanos 5, do 1 ao 5, por favor, você lê aí, eu já vou para a introdução. A desesperança não foi diagnosticada como enfermidade, mas pode estar associado a outras, né? Então, quem está desesperançoso se considera infeliz, incapaz e derrotado. Então, estas questões podem aparecer em outras enfermidades também, ok? Bom, vamos lá. Desespero é uma enfermidade real. O primeiro ponto: vazio gerado pela desesperança. Depois, sentimentos paralisantes e igreja é um ambiente acolhedor. A desesperança é uma enfermidade real. Trataremos da desesperança por se tratar de um sentimento forte que pode abalar as emoções e se apresentar como uma enfermidade da alma. Veja, meus irmãos, minhas irmãs, em primeira instância, estamos tratando de um sentimento. E eu quero que você entenda que sentimentos são tratados ou são construídos, por a primeira instância por pensamentos. Então nós vamos tentar enxergar aqui como vencer a desesperança, mas já entenda, a princípio, que todo sentimento é gerado por pensamentos, ou seja, as palavras que dialogamos com nós mesmos. O vazio gerado pela desesperança. O nosso organismo reage com um sentimento de pesar quando se perde algo ou quando não se atinge um objetivo desejado. No dicionário, se você procurar desesperança, ele está assim: falta ou perda de esperança, descrença, desespero, desesperação, ok? Veja, então nosso corpo, nosso organismo, ele reage, com um sentimento de pesar, ou seja, há uma descrença em algum momento. Parece que em algum momento da nossa vida nós desestabilizamos emocionalmente, e isso às vezes afeta a nossa fé. Então nós vamos já entender, nós temos a fé e temos a emoção, ok? Então às vezes as lutas abatem-nos emocionalmente, nossa emoção cai. E se nós não tivermos uma fé alicerçada, nós tivermos a fé na palavra, conhecimento da palavra, a nossa fé também pode se abalar, porque quando a emoção se abala, nossa fé sente esse baque. Então,
a descrença, tá? Ou desesperança é justamente esse momento, quando a emoção cai, né? Nos sentimos mal e a nossa fé se abala por um momento neste estado emocional que estamos passando. Sentimentos paralisantes. A desesperança promove sentimentos e questionamentos perigosos que são capazes de nos paralisar. Veja, então nós começamos a questionar com nós mesmos: vale a pena passar por aquilo que estou passando? Por que eu? Por quê? Tá? Então, as nossas emoções abatidas trazem esse questionamento. Agora veja um exemplo bem claro, é João o Batista. João o Batista, quando estava bem emocionalmente, quando estava tudo tranquilo, à beira do Jordão, ele aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse: eu ouvi, o Deus me disse, eu ouvi, dizendo: aquele sobre quem vier o Espírito Santo é esse. E eu tenho visto e tenho testificado. Ok? Então João Batista é um estado emocional tranquilo. Quando João Batista está na cadeia, as suas emoções são abaladas e a sua fé, ela desestabiliza um pouco. Porque lá na cadeia, ele está se questionando consigo mesmo: será que vale a pena eu ficar aqui na cadeia? Por que eu tenho que passar por isso? Por quê? E diz a Bíblia que João o Batista chama 2 discípulos dele e manda perguntar a Jesus, dizendo: és tu o Cristo que haveria de vir? Veja, Jesus, ele responde como? Jesus faz milagres, tá? E fala para os discípulos de João: ide e anunciai, falai a João o que tendes visto. Os cegos estão enxergando, os mudos falam, paralíticos andam, endemoniados são libertos. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Eu estou fazendo o que foi dito que o Messias faria: curaria os enfermos, libertaria os oprimidos, traria paz aos angustiados. E de falar isso para João. Quando João escuta que Jesus está fazendo o que diz as profecias que ia acontecer com o Messias, a fé de João se fortalece e a emoção se nivela à fé. Aí ele fica tranquilo. Você entendeu? Tá? Então isso é importantíssimo, porque quando você está se questionando com os problemas, olha para a palavra de Deus. Faça as perguntas corretas. Como posso sair desta situação? Que fatores posso mudar para ter resultados diferentes? O que posso aprender com tudo isso? Tá? Então isso aqui é importante, são perguntas diferentes anterior. Quando eu pergunto como posso sair desta situação, o que faz a minha mente? Eu começo a procurar saídas, caminhos. Que fatores posso mudar para ter resultados diferentes? Se eu estou me sentindo abatido, eu vou começar a pensar na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Então isso muda o meu estado. Eu coloquei aqui um exemplo da mulher do fluxo de sangue. 12 anos que ela estava aflita com aquela doença. Mas diz a palavra de Deus que ela gastou todos os seus haveres, ou seja, ela é uma mulher persistente, ela sempre está buscando caminhos para a sua cura, ela perseverou, e quando viu Jesus, ela perseverou ainda mais. Ela estava fraca, mas ela perseverou, atravessou a multidão, tocou em Jesus, foi curada. Tá? Então, a desesperança, se vier a assolar a tua mente, faça as perguntas corretas, ok? Bom, igreja é um ambiente acolhedor. A igreja deve proporcionar um ambiente acolhedor, identificar a questão e deve encaminhar o irmão a um profissional, se há necessidade. E também deve ministrar mensagens que inspiram a fé. Lembre-se que um sinônimo de desesperança é descrença, ok? Então vamos
Uma frase que eu gostei aqui de John Maxwell, ele disse assim: quando existe esperança no futuro, existe forças no presente. Tá? Isso é importantíssimo. Se você conseguir enxergar pela palavra de Deus a certeza da vitória, isso vai gerar forças em você. Então você vai se livrar da desesperança. Então uma forma de se livrar da desesperança é olhando para as promessas que Deus tem. Um hospedeiro perigoso, né? Evitando ser hospitaleiro quando o medo se torna perigoso e aprendendo a identificar as bênçãos. Bom, um hospedeiro perigoso, né? O que é hospedeiro? No dicionário é assim: que ou que hospeda, que ou que abriga, né? Ou nutre o organismo, parasita ou não. Disse de um organismo, isso dentro da área da biologia. Veja, aqui nós temos uma árvore, né? Tá? E esses aqui são parasitas, que eles não têm raiz própria, eles estão sugando a vida dessa árvore. Tá? Então, nós não podemos ser hospedeiros, tá? Desse hóspede que é um parasita. Tá? Aí no nosso caso, quem é o hóspede? São os pensamentos negativos, são as palavras negativas, ok? Lutero disse uma frase muito linda: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Mais uma vez, nós estamos falando de sentimentos que são criados por pensamentos. Veja, você vai substituir os pensamentos negativos, tristes, desonestos, injustos, impuros e pensamentos de ira. Você vai desfazer-se deles. Qual é o melhor método de se desfazer de pensamentos negativos? É você pensar o positivo. Veja o que Paulo nos aconselha em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tá? Então a palavra de Deus aqui te está dando um esclarecimento profundo para você se livrar da desesperança. Pense a palavra. A melhor forma que temos é pensar a palavra, tá? Que é a palavra de Deus é verdadeira, honesta, justa, pura, amável, tá? Tem virtude, há louvor, tá? Então pense a palavra, você vai vencer. Quando o medo se torna perigoso, o medo se torna perigoso quando sufoca, escraviza e toma conta da reação de uma pessoa. Lembramos que nós falamos de outra oportunidade, né? Que o medo, tá? O medo é a fé verdadeira, né? Ambas têm capacidade de ver o invisível, ou seja, o futuro. Se você começa a olhar com fé, tá? O futuro, né? Se você consegue enxergar as promessas de Deus, né? Isso é fé. Você sabe que Deus vai fazer, prometeu, é impossível que Ele não faça. Mas ao contrário, se você tiver medo, tá? Se você duvidar se vai ou não vai chegar em Canaã, isso vai gerar o quê? Morte. Lembra em Números 21, diz que o povo duvidou que Deus poderia lhes colocar em Canaã, murmuraram de Moisés e de Deus e morreram mordidos pela serpente, ok? Então medo e fé, cuidado, são dois pontos opostos. Aprendendo a identificar as bênçãos, o indivíduo com desesperança tem dificuldade de contabilizar as vitórias alcançadas. A comemoração de pequenas vitórias nos dá força para grandes conquistas. Entenda, meu irmão, minha irmã, cuidado com você dar muito valor, tá? Há alguns momentos difíceis de você. Dá mais valor emocional às vitórias que você conquista. Talvez você diga, mas a vitória foi tão pequenininha. Valorize, se alegre, regocije
cada vitória, por cada milímetro a mais que você prosseguir na tua caminhada, dá glória a Deus. Isso vai fortificar você para maiores conquistas. Bom, uma das formas de ver, ser livrado da desesperança é ver o futuro. Mas se você não consegue ver o futuro, quando você não vê esperança no futuro, olhe para o passado e veja. Veja o quanto Deus foi fiel. Veja, você está vivo. Deus te protegeu, Deus te guardou. Lembra de alguns momentos que você teve de vitória no passado. E Deus não mudou. Ele continua fiel e vai continuar cuidando de você. Amém? Bom, 3. Identificando e tratando a desesperança. Sentimento ou doença, colocando-se nas mãos de Deus, o louvor que restaura. Identificando e tratando a desesperança. A desesperança produz alguns sintomas que são altamente prejudiciais: solidão, raiva, cansaço físico, esgotamento psicológico. Daí então a desesperança é muito maléfica. A desesperança pode ser encarada como um sentimento que incomoda, como uma doença perigosa. A situação precisa ser avaliada por um profissional. Então, se a pessoa está sentindo esses sintomas anteriores que relatamos, é bom procurar um profissional, porque ele vai avaliar corretamente o que a pessoa está sentindo. Colocando-se nas mãos de Deus. Um dos maiores desastres na vida do ser humano é quando este deposita cegamente a sua esperança em outro ser humano. Jeremias 17:5, Disse: maldito aquele que coloca a sua confiança no braço do homem. Veja, nesse texto de Jeremias 17:5, Israel colocara a sua confiança em um braço de carne. Essa confiança em um braço de carne os levou a fazer alianças egípcias e assírias. E Deus não queria isso. As vitórias nas guerras de Israel deveriam depender unicamente do Senhor. Veja que o que está dizendo aqui não é você não ter confiança nas pessoas. Não, temos que ter confiança. Claro que temos que ter confiança nas pessoas. Agora está dizendo aqui a vitória plena, o sucesso pleno. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. O braço natural nos pode dar ajuda natural, mas o sobrenatural, a ajuda sobrenatural, isto só pertence a Deus, só Deus pode fazer. Então Deus, conforme Josué 11, 6 ao 9, ele dá uma ordem a Josué, que ele não deveria confiar em carruagens nem em cavalos de guerra, porque a vitória está nas mãos de Deus. Então, quando falamos aqui de não confiar cegamente, estamos dizendo que não confiar as tuas vitórias nas pessoas. Você sabe que temos que confiar em seres humanos. É claro, imagina você viver desconfiado de todos. Não, você pode ter confiança sim. Agora, quando falamos de vitórias, vamos confiar em Deus. Louvor que restaura. Uma boa atitude a ser tomada para fugir da desesperança, para sair da desesperança, é procurar fazer coisas que nos ajudem a se sentir bem. Por exemplo, pintar, cuidar de um jardim, tocar algum instrumento, fazer caminhada, cantar. Essas coisas nos ajudam a sentir bem. Isso nos ajuda a sair da desesperança. Martin Luther King, ele disse assim: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Olha que frase linda. O Martin Luther King está dizendo: nunca pare. Não pare, mesmo que seja rastejando, vá em frente. Agora uma coisa, se rastejar,
Rasteje-se com determinação. Esse tipo de determinação fará que as barreiras caiam. Rasteje até ganhar forças para andar. Ande para depois você começar a correr. E em seguida você vai voar. Amém? Então, enfrente a desesperança, tenha determinação. Deus tem bênção para você. Continue, tá? Está chegando a bênção. Vá adiante. Concluindo, em Deus se alcança socorro para sair da angústia produzida pela desesperança. Uma vez que desesperança é falta de fé, a melhor forma é viver a fé que a comunhão com Deus produz. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, que você procure mais comunhão com Deus pela palavra, porque a fé vem por ouvir da palavra. Nós ensinamos o que é desesperança, revelamos tudo acerca de um hóspede perigoso, que é a desesperança, e mostramos como tratar a desesperança. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, compartilhe este vídeo, esta pré-aula para as pessoas, que tem muitas pessoas desesperadas. Então compartilhe, abençoe vidas, amém? E se você é professor da escola dominical, a parte inferior do vídeo, embaixo, tem os links que você pode baixar esse PowerPoint que apresentei aqui, você pode baixar e você pode usar na tua sala de aula, amém? É gratuito, você não vai pagar nada. Deus te abençoe, paz do Senhor, uma boa escola dominical para você.